Então, antes que comecemos, tem algumas perguntas. A mediunidade, às vezes, é prova muito difícil. Como ultrapassar essas dificuldades? As pessoas que percebam que têm algum tipo de mediunidade, principalmente de incorporação, procura ler a respeito, procura saber do que se trata, porque é muito importante educar essa mediunidade para não ter consequências piores, não fazer do seu canal um instrumento do astral inferior, para que possa roubar sua energia e também fazer o mal para os outros. Então, é umas ferramentas que nós mesmos pedimos para que pudesse cumprir a nossa missão. Como trabalhar o desapego e a aceitação? Não se desapega sem ter uma consciência crística, sem ter um propósito divino, sem ter uma noção do que se trata a multidimensão. A mesma coisa perdoar com ego negativo, não se perdoa, engana, mente para você mesmo. Nós mentimos para nós mesmos que estamos perdoando, mas não perdoa. O ego tem muitas facetas e cada uma derrubando a outra. Por isso que é importante perdoar com a consciência crística e não com o ego. Mas como que eu vou acessar a consciência crística? É sabido por várias vezes, o plano espiritual já nos orientou para que eduquemos a mente concreta através de meditação, silêncio meditativo. Aí nós vamos devagarzinho dando a soberania da nossa matriz energética através da nossa poderosa presença do Eu Sou. E como aceitar? Aceitação é a mesma coisa. Com equilíbrio, harmonia, amor e controle, a gente vai adquirindo todas essas virtudes: aceitação, resignação, paciência, que é um dos nossos temas hoje, que é importantíssimo para a nossa evolução, para a nossa ascensão. A nova era haverá um governo único para o planeta? Não de imediato. Vai demorar um pouco para que possa ter um governo único, uma linguagem única, e não haverá dinheiro, haverá trabalhos e distribuição justa, nada de dinheiro. Celso, você já foi para Brasília? Não, nós vamos amanhã. Nós vamos estar abrindo o portal amanhã em Brasília e retornaremos na quarta-feira mesmo. Então, o Papa manda rezar por ele e reze por nós, que lá a barra é pesada. Então, mais alguma coisa disso que foi lido? Oi, meu irmão. Faz favor, eu esqueci. Celso, qual é na prática o seu papel na abertura desses portais? Então, nós vamos, eu e o canal, e nós fomos preparados muito tempo para fazer essa conexão com o plano espiritual, para que nós possamos ajudar nessa formação dessa malha magnética. Além disso, a gente retira muitos irmãos presos naquela área. Onde nós vamos, nós estamos associando, desassociando, aglutinando, pirâmide dada, e o plano espiritual leva para
o conselho kármico, todos esses seres que não atingiram um referencial mínimo para ficar numa nova era. E esses portais, eles são um ancoramento energético, que no plano extrafísico já está tudo pronto. Falta essa conexão do plano físico, porque tudo é interligado, tudo é uma engrenagem. Eles não podem fazer essa conexão sem um instrumento físico. Então, por isso que há necessidade de estar indo em várias partes do planeta. Em setembro, agora, devemos ir para Machu Picchu também, fazer essa ligação, um portal em Machu Picchu. Depois nós vamos voltar para a Europa, leste europeu, aquelas Berlim, aquelas lados lá. Mais ou menos ou não? Então tá bom. Mais alguém? Em Brasília você vai só para o portal ou vai trabalhar energias presas no Congresso, por exemplo? Então, nós não vamos trabalhar com nenhuma energia lá, nós vamos atraí-la para trabalhar aqui, porque daqui a gente não pode trazê-los para cá, tem que ir lá servir como isca, eles ficam no nosso campo e chega aqui a gente trabalha. E nós vamos fazer conectar com o portal, não sabemos aonde for mais conveniente, porque é numa área, não necessariamente não no local. Tem que ser numa área. Essa área, a melhor forma que pudermos. Então tem lugar que nem Taj Mahal, na Índia, em Agra, éramos para instalar o portal dentro do complexo de Taj Mahal. Dentro do complexo não, dentro do prédio. E instalamos uns 10 metros longe, porque estava muita gente, impossibilitado de fazer qualquer tipo de conexão energética, porque tem uma manifestação, a gente fica muito envolvido numa energia, e se não tomar cuidado, as pessoas percebem. E o que mais o plano espiritual e nós queremos é aparecer. Mais alguém? Então hoje nós vamos falar proposta. O mundo, tal como a maioria conhece, está sofrendo profundas mudanças, como é sabido, em um ritmo ainda mais acelerado. Muitas propostas de viver estão à disposição. Todos os assuntos estão sendo discutidos. Tudo está vindo à tona. Antigos mistérios estão sendo revelados. Ideias políticas estão caindo por terra. Velhos debates não mais têm lugar. No tempo atual, novas propostas e novas ideias estão sendo implantadas para atender a necessidades dos seres mais esclarecidos que estão encarnando no planeta. Em todas as épocas de mudanças de mentalidade, o novo sempre tomou o lugar do velho, gerando confrontos em todas as áreas das atividades humanas. Porém, em movimento contínuo de transformações sociais, econômicas e políticas, para a mesma humanidade que evolui no planeta. Agora o processo é outro, pois envolve as mudanças do orbe de populações que vivem na crosta terrestre, física e extrafísica. Os resgates coletivos de encarnados representam uma parcela muito pequena de seres transferíveis a outras moradas. Junto estão os desencarnados que se ligam energeticamente a cada um deles, somando legiões que se atraem e que assim também
são transferidos conjuntamente para locais mais apropriados. A hora é de limpeza energética do planeta. Aqueles que não alcançarem as vibrações mínimas necessárias para que continuarem sua evolução espiritual serão transladados para outras moradas com muito amor e proteção até um dia despertarem em outra realidade compatível às suas vibrações. Nenhum ser, esteja ele em qualquer situação energética, será maltratado pelas falanges socorristas da luz. Todos têm o amparo da luz sempre. Nenhum ser será julgado em tribunais. Sua consciência, sim, será o seu juiz. Porém, a cada um será dado conforme suas obras. Essa é a lei de ação e reação, tendo sobre ela o livre-arbítrio soberano. Reflexões pede tempo e silêncio. Vamos pensar. A todos o meu amor, querido e amado Lorde Metatron. Então, muitos seres estão equivocados, muitos segmentos religiosos estão equivocados, baseado em um conceito de escrituras sagradas que estão muito distorcidas e que muitos não as decodificam adequadamente. Então fica esse Deus nos acuda que a gente assiste. Tantos seres se julgando mensageiros de Deus para se enriquecer. E dizem categoricamente que faz isso porque na Bíblia está escrito que todos aqueles representantes de Deus precisam ser muito bem agraciado. Eles precisam ter muita prosperidade. Isso são tudo distorções grosseiras e que não foi nada disso que Jesus veio nos ensinar. Jesus veio ensinar a humildade, o perdão, a fraternidade, a compaixão, o amor incondicional, não enriquecimento às custas de uma fé cega. E muitos desses irmãos, a hora que perceberem o quão distorcidos, equivocados estão, vão se arrepender e aí já é tarde. Eu estava assistindo um programa na televisão da Gabriela lá, Marília Gabriela, e ela perguntou para um pastor: não é incoerente só a igreja que fica rica e os fiéis não? Ele quis enrolar, e nós podemos perceber que não tem justificativa, que Deus não espera que os malandros levem vantagem aos seres que estão na ignorância, muito embora isto é muito importante para quem se desperta em função dessas experiências, mas muitos não, passam a encarnação inteirinha acreditando que Deus, através do dízimo, vai retribuir com uma oferta muito boa, uma casa, emprego, afastar o mal da sua vida. E tudo isso é lei do engano. Tudo isso é enganação. E a humanidade precisa, já no século XXI, na qual nós estamos entrando, precisa se despertar, principalmente nesse sentido. Não deixar mais os falsos profetas os iludir, porque o grande entrave para a evolução desta humanidade foi justamente essas religiões. E esse Papa bendito, ele está com boas intenções de dar uma freada no poder sobre o poder da Igreja Católica, tirar
esse conceito de dinheiro, ouro, riqueza, porque isto não leva a nada, isto só sustenta o poder sobre poder, só sustenta o governo oculto. Então, que possamos lutar pela nossa prosperidade, sim. Por que não uma casinha melhor? Por que não uma casa mais bem localizada? Por que não uma escola melhor para meus filhos? Por que não enfim, tudo isso é de direito quando a pessoa trabalha honestamente e faz jus a tudo isso, não escravizar ninguém, não dar uma desperto, não se prejudicar para viver em função das coisas terrenas. Isso é uma contingência, isso é automático. Quando a gente tem por merecer, as coisas vêm. E vem também de outro jeito, só que vem junto com o karma. Então vamos abrir para perguntas, por favor. Eu tenho uma. Eu estava lendo a respeito esses dias sobre Chico Xavier foi questionado, né? Sobre esses seres muito obsessivos, como você citou aí. Pouquinho. Como você citou aí, pastores, enfim. E foi perguntado sobre a figura do Hitler, né? Como estaria Hitler e tal, e ele teria respondido que Hitler estaria num planeta prisão, que seria Plutão, né? E ficaria lá por 1000 anos, até que ele fosse chamado ao Conselho Kármico para rever essa situação. Enfim. Sabe alguma coisa a respeito disso, de planetas prisões, de espíritos mais obsessivos? Então, o que nós sabemos sobre o Hitler é que ele está num planeta de primeira dimensão. Se ele não se esforçar muito devido ao comprometimento nos níveis conscienciais, ele não tem recuperação. Então, o caso dele é muito grave, muito delicado. Segundo o plano espiritual, ele precisa fazer muito para resgatar os acúmulos, porque o acúmulo dele não foi só nessa encarnação, o que ele cometeu, foi que ele trouxe, ele tem uma bagagem muito grande de comprometimento nos níveis conscienciais, e ele foi realocado para o mundo de primeira dimensão. Lá a prova é muito difícil, e se ele conseguir passar e transmutar esse jeito de líder trevoso, ele vai em direção ao buraco negro, à segunda morte. Isso não é só ele, muitos seres trevosos que desenvolvem uma força muito grande como líder trevoso e gosta de ser um líder trevoso e vai se autodestruindo. Então esse é o processo dele. Mas a luz está presente, ajudando naquilo que é possível, depende dele. Isso depende também de cada um de nós, aceitar aquilo que a luz nos traz ou não. Estar para essa energia multidimensional ou não. Quem mais? São tudo forças trevosas, reptilianos, draconianos, são tudo forças, tudo raças ainda primitivas, que não aceitaram um caminho evolutivo. Eles estão ainda querendo fazer as próprias leis, e com isso eles estão se pedrificando, se afastando cada vez mais da luz, até um dia ser conduzido para uma segunda morte. Aí vai para uma estrela anã, uma nebulosa, um buraco negro, e vai ficando, aguardando o aniquilamento das suas informações contidas no registro arcástico. O que acontece? Quanto mais o ser se aprofunda nas trevas, ele vai perdendo a forma, ele vai entrando num quadro ovoico,
depois do quadro ovoico, ele perde a forma. Ele fica só com a consciência. Ele não tem mais perispírito, ele perde toda a forma e ele fica só com a consciência. E aquela consciência é as informações contidas no registro acástico. Quando chega num ponto desse, no momento certo e na hora certa, é aniquilado num buraco negro e todas as informações, e ele para de existir aquela personalidade, não o espírito que ele pertencia. Quem mais? Oi, minha irmã. Pera um pouquinho. Não sei se você já chegou a falar sobre isso um pouco mais cedo, que sou nova aqui. Eu queria saber, eu acabei lendo sobre os bebês que estão nascendo com microcefalia, dizer que eram espíritos, tinham outra vida, tinham uma grande inteligência, saber muito, muito grande, usaram isso para o mal. E estão vindo para famílias que têm muito amor para tentar resgatar um pouco dos espíritos. Eu queria saber sobre isso, se realmente é isso que acontece. Todos que estão vindo nesse processo estão num processo kármico. Eles estão necessitando passar por essas vicissitudes para resgatar algo. Nada é castigo. Tudo são formas de possibilidade do ser resgatar pendências. Então é desse jeito que a tridimensionalidade funciona. Aos nossos olhos é muito cruel, muito duro, mas se a gente atentar por esse detalhe, a vida é dura para quem é mole, a gente já parte para outro caminho, sempre lutando, perseverando. É isso que nos dá embasamento para crescimento, é isso que nos motiva para crescer. Então, se fosse diferente, a gente, nessa situação, a gente dá muito valor à saúde quando está muito doente. É assim que funciona. Para que nós possamos nos despertar, precisa uma quanta. E essa quanta, o plano espiritual tentou de todas as formas, e essa foi a melhor que encontraram. Então nada está fora do lugar. Tudo que acontece com cada um tem o seu porquê. Nada acontece de graça. Se nós estamos passando por determinadas situações, é porque precisamos, coletivamente e individual. Nada. A gente vive em função de sintonia. Tudo que a gente precisa de experimento, de experiência, de resgate, o cosmo conspira. E depende de nós crescer ou ficar estagnado sofrendo. E a maior parte da humanidade, ela não está querendo crescer e nem resgatar as pendências. Ela está numa inércia, vivendo em função de paixões e desejos, vivendo em função da sedução da matéria. E isso é altamente prejudicial. Além dela carregar um monte de coisas para ainda resgatar futuramente, e ela não está aproveitando a oportunidade que Deus lhe deu. Quem mais? E quanto mais a gente entra e consegue compreender as coisas divinas, mais fácil fica da gente sair das coisas terrenas e entrar no mundo espiritual. Porque não se desapega com o ego negativo, conforme nós dissemos. Não se perdoa com o ego negativo. Enquanto a gente não tem uma postura crística, não tem uma postura de uma lei cósmica universal divina, está vivenciando ou seguindo em direção a ela, a gente não sai desse emaranhado, dessa rede, dessa teia. E isso daqui é muito fascinante, sedutor. Quanto mais a gente tem coisa na matéria, mais a gente quer ter.
Isso é uma sedução muito grande. E a gente fica iludido numa hipnose mental, sobre formas de pensamento, que isso é que vai trazer a felicidade para nós. É que isso vai sustentar aquilo que a gente tanto precisa, ser feliz com as coisas terrenas. Devagarzinho vai sofrendo e vai percebendo o ledo engano que nós cometemos quando estávamos pensando em ser feliz com as coisas da matéria. Isso traz conforto, bem-estar, isso traz um certo comodismo, mas não felicidade. Não felicidade. Então, é bom que tenhamos essa compreensão e lutemos para que realmente nos direcionemos para o caminho correto da felicidade, que não é essa que muitos acham. Quem mais? Oi, André. No dia a dia, por mais que a gente tenha boa vontade de querer se conectar com a nossa mente crítica, né? Às vezes é muito difícil você se desligar da mente concreta, né? Por mais que você se esforce, tente fazer a meditação, vem a mente concreta, você fala voz e é difícil. Existe alguma técnica, alguma coisa que possa fazer, ou mantra, para você se concentrar na mente crítica? Então, é muito difícil, não é fácil mesmo, não é fácil. Os mestres dizem que é uma das escolas mais puxadas de toda a nossa evolução espiritual, é essa escola tridimensional. Porque por mais que você tenha intenção, por mais que você queira, por mais que você lute, sempre você vai encontrar dificuldades. Sempre. Então é um mundo onde você, sem perseverança, persistência, disciplina e atitude, você não vai. Você não caminha. Você fica dando murro em ponta de faca. Então o segredo é, cada vez mais, aumentar a nossa fé, uma fé raciocinada, uma fé racional, uma fé equilibrada, aumentar a nossa disposição, o nosso querer. Tendo fé vem a perseverança, a persistência, a disciplina e a atitude. Aí as coisas cada dia vão sendo menos difícil, não mais fácil, vai sendo menos difícil. Porque se não for assim, a gente não sai de uma inércia. Foi bem elaborado, bem construído para que nós pudéssemos, quando sair daqui, adquirir a maestria. Nós saindo daqui como um mestre por ter conseguido vencer todos os bloqueios internos, vencer a nós mesmos e com isso adquirir a iluminação. Nós seremos recebidos com muita festa cósmica por ter passado por essa fase tão difícil, que se torna um pouquinho menos difícil a cada dia, usando dessas ferramentas que eu acabei de falar. Quem mais? Então, o irmão perguntou, isso que nós estamos passando aqui, é problema de vidas passadas ou necessariamente, ou único, exclusivamente o que você passou aqui? A grande parte é de vida passada. Poucas coisas, não em relação às da vida passada, são acúmulos dessa encarnação. Mas a maior parte é o que a gente traz. Então a gente vem com muitas tendências de egoísmo, de inveja, de procrastinação, maledicência, de alguns vícios, bebida, cigarro, enfim, tudo isso a gente traz fobia, sentimento de culpa, medo, traumas. A gente está enraizado na nossa matriz.
E é necessário entender que essa escola é para a gente transmutar, aprender e crescer e ajudar. E o que a gente faz? Mais reclama, mais quer que afaste o mal de nós, mais pede para Deus a cura, mais a gente pede aos anjos, arcanjos, serafins, querubim para afastar o mal de nós e trazer a prosperidade, para que eu consiga um emprego bom, uma mulher boa, uma casa boa. Falando em mulher, quem quer ter uma mulher que faça tudo para ele, que não saia da casa da mãe. Então, é isso que as pessoas acham que deve ser, sabe? Eu quero ser feliz, mas não quero fazer nada para isso. Eu quero só pedir, orar, rezar e pedir a Deus. E as religiões aproveitam dessa ignorância e eles ganham muito dinheiro com isso e ficam ricos, as igrejas se enriquecem e tudo cobrado e o fiel fica iludido, atrapalhando a sua reforma íntima, o seu burilamento, até um dia ele perceber, em primeiro lugar, com Deus não se barganha, a gente não compra nada de Deus. Primeiro é o reino de Deus e sua justiça, depois tudo mais será dado como acréscimo. Segundo lugar, ele vai perceber que ele está nessa escola para se melhorar cada dia mais, não ficar livre dos problemas propriamente dito. O ficar livre dos problemas é uma consequência da nossa melhora diária. Se eu estou me melhorando, eu estou me protegendo, eu estou crescendo em luz. É a minha própria luz que me protege. E isso, a maior parte não entende isso. Por quê? Porque os líderes não explicam isso. O líder quer que todos os fiéis ficam na sua mão, acreditando que o dízimo está comprando algo com Deus. E quantos irmãos iludidos, e baseado numa escritura tão distorcida, e eles têm aquilo na língua, na ponta da língua, estuda, e tem um carisma, são inteligentes e desenvolvem a sua inteligência para ludibriar, igual esses políticos. E a humanidade se encontra na ignorância, a maior parte na ignorância, fica presa fácil. Até quando? Será que não estava na hora de despertarmos para que pudesse conectar com Deus com sinceridade e propósito? Deus está presente junto aos seus mensageiros a todas as nossas necessidades, mas que seja sincera. Não a hora que pegou um câncer porque estava fumando muito, e os mensageiros de Deus, por que você está pedindo tanto para melhorar? Eu quero melhorar para voltar à minha vidinha normal, continuar fumando, bebendo, falando mal dos outros, e assim vai indo, nessa hipocrisia. Não, eu quero me melhorar porque eu aprendi com a lição que aquilo não é bom para mim, eu tive consequências graves. Agora eu vou partir para outra. Isto é sincero. Então a humanidade não quer saber de transformação, de despolarizar conceitos e paradigmas. Ela quer comodismo. E muitos são espertos, quer passar a perna no seu semelhante. Quer se dar bem na vida passando a perna no seu semelhante. E está se endividando cada vez mais. Amanhã vem com uma prova muito grande, ele mesmo que pediu, jogado na sarjeta, ou ajoelhado com um copinho, pedindo misericórdia, para que tenha uma moedinha naquele copinho, no sol quente, pedindo, e às vezes não sabe o porquê daquilo. É igual um amigo falando assim, eu bato numa pessoa, eu não sei por que estou batendo nela, mas ela sabe por que está apanhando. Brincadeira, é piada. Mas
E com isso as pessoas vão ficando iludidas com essas coisas terrenas. Nós precisamos realmente saber o porquê que nós estamos aqui, quem nós somos realmente. Por que que nós estamos aqui e para onde vamos quando sair daqui. Aí ter mais consciência para não ter essa vida sem graça, essa vida sem propósito. É uma vida, se você não tiver essa compreensão do autoconhecimento, fica uma vida sem graça, sem graça. Não vê a hora de chegar o dia da bebedeira, de umas bebidas e tal, para ficar entorpecido, para esquecer o passado e sufocar o presente e se preocupar com o futuro. Vem a ressaca e fica esperando sexta-feira chegar novamente, enche a cara e fica nessa vida sem graça. Isto não é a vida que Deus nos proporcionou. É uma vida cheia de propósito divino, cheia de alegria e júbilo. Quem mais? Celso, a gente vê tantas coisas ruins acontecendo nas notícias, perto da gente, na nossa cidade. Como que a gente faz assim para manter a fé e ao mesmo tempo com medo? Eu pelo menos tenho muito medo de andar certos horários na rua, mesmo tendo fé. Como que a gente pode equilibrar isso? Então, em primeiro lugar, quem tem fé não tem medo. Quem tem medo não tem fé. É aumentar a fé. É você estar nesse mundo sem fazer parte dele. O que é não fazer parte dele? Está violento e eu posso estar no meio da violência sem ser violento. Eu não estou fazendo parte dele. O mundo está cheio de ladrão. Eu posso estar no meio de ladrão e sem roubar. Eu estou nesse mundo sem fazer parte dele. É tirar lição, é fazer reflexão. O que eu posso me melhorar diante desse caos? Como eu posso me fortalecer diante desse sistema doentio? Tudo isso são lições belíssimas, ricas, que não tem uma mensagem que não fala isso. Nós estamos no momento ímpar da nossa evolução. Se tivermos olhos para ver e ouvidos para ouvir, a gente cresce rápido. Agora, se ficar envolvido nisso, sofrendo com isso, se envolvendo emocionalmente com isso, é igual aos problemas. Os problemas estão aí. Para que tem problema? Para que nós possamos aprender a resolvê-los, não se envolver com os problemas. E quando a gente se envolve com os problemas, resolve poucos problemas e sofre muito com os problemas. Então, quando a gente está aqui sem fazer parte, é tirando proveito. Como que eu posso ser feliz diante desse caos instalado? E eu preciso saber, porque essa é uma prova muito boa e grande e importante para a minha evolução. Se eu me fortalecer nesse mundo denso, eu vou estar qualificado para passar muitas outras provas sem sofrimento na minha caminhada evolutiva. Porque não para aqui. Essa é uma escola. Nós tivemos tantas escolas e teremos muito mais escola pela frente. Mas o que Deus quer de cada um é que qualquer tipo de escola ou qualquer situação que nos encontremos, que possamos ser felizes. Independente de onde estivermos, como estivermos, com quem estivermos, isso independe. Ele nos possibilitou sermos felizes independente de nada externo. É criar um mundo interno. E é difícil? Dificílimo, dificílimo. Quem que não é afetado pela roubalheira dos governos? Todos nós. Como ser imparcial? Como é não se envolver? Mas a espiritualidade disse que a indignação é aceitável, porque nós não somos de ferro, nós estamos num corpo físico.
Nós temos emoções ainda. Então, a indignação, ela pode ser manifestada no nosso ser a título de reflexão, de questionamento, onde eu posso me fortalecer para cada vez mais não deixar isso me atingir. Agora, a revolta não. Muitos se revoltam. E quando se revolta, baixa as vibrações. Abaixou as vibrações, eu fico a nível de astral inferior, fazendo com que o plano errante me tenha como escravo energético. Fica vampirizando minha energia, confundindo a minha mente, tacando lenha no fogo, pondo fogo no circo. Isso não é bom. Então, manter firme a nossa postura sob todos os aspectos. É difícil. Cada dia tem trabalhado, passa a ser menos difícil. É igual ler um livro que a gente nunca leu. As pessoas têm o costume assim, esse livro aí eu não entendo porque não leu. Esse assunto eu não entendo muito bem, eu não vou pegar. Não entende porque não se interessou, não foi atrás, não foi pesquisar. Então, se lançar, pedir com fervor, seguir as nossas intuições e sempre pesquisando, sempre nos autoconhecendo, assim nós vamos vencendo todas as barreiras. A melhor vitória que um homem possa ter é a vitória de si próprio. Quem mais? Oi, meu irmão. Bom, não sou um profundo conhecedor sobre o assunto, até peço perdão se falar alguma besteira. Mas o que eu sei sobre, fugindo bem do tema, sobre a China é o seguinte: aquele governo deles, que eu considero particularmente arcaico, que cresce economicamente às custas do povo que sofre até com um trabalho quase escravo, né? Alguns até escravos, bota a criançada para trabalhar. Enfim, em alguns casos, ou em muitos casos talvez, o trabalhador chinês, quando se revolta ou tenta, de alguma forma, melhorar a situação dele, ele é morto. Colocam muitos no paredão, metralham e acabam com a vida daqueles que tentam melhorar alguma coisa. Por isso, muitos deles até combinam entre si, numa empresa grande, e fazer um suicídio em massa. A pergunta é a seguinte: por ser um suicídio, é errado de qualquer forma, mas com o intuito de tentar mudar alguma coisa que atrapalha muito a vida, não só daquele indivíduo, como do sistema por completo, esse suicídio é menos pior do que os outros ou está na mesma categoria? Mesma categoria, porque não existe santinho na China, não existe santinho na Coreia do Norte, não existe santinho na Venezuela, não existe santinho no Brasil, não existe santinho em lugar nenhum. Todos estão no lugar certo, passando pelas vicissitudes necessárias que precisam passar. Não que por causa disso não vão lutar por seus direitos. Agora, nada justifica tirar sua vida. Eles podem, de alguma forma, sair, dar um jeito de sair para outros países, tá? Dá um jeito, e para tudo tem um jeito, porque se eles estão lá enfrentando esse regime, eu diria que a China não é tanto quanto uma Coreia do Norte. Coreia do Norte dá de 1000-0 no sistema sobre a China. E tantos outros países aí que a Venezuela está caminhando para isso, sabe? Está massacrando um povo, e o povo está lá lutando. Não pensa que isso não é necessário. Não pense que nós estamos passando por essa crise econômica por acaso. Nós somos uns coitadinhos que estamos na mão desse nada. Temos que passar por essas vicissitudes agora. Sofre quem quer. Padece no paraíso quem quer. Se eu não quero, eu posso criar meu mundo. Eu posso achar um jeito de estar aqui sem fazer parte disso aqui e ajudando isso aqui.
Depende de mim, depende de como eu enxergo as coisas, como que eu percebo as coisas. Não é por causa disso que eu não vou lutar por meus direitos, ser uma vaquinha de presépio. Tá tudo bem, não. Quem não sabe defender os seus direitos não são dignos de possuí-los. Mas com equilíbrio, harmonia, amor e controle. Nós precisamos nos politizar, precisamos sair dessa ignorância, nós, chineses, venezuelano, cubano, um monte de ser. Nós estamos passando por uma prova muito difícil. Parece que Estados Unidos está tudo bem, está nada. Parece que a Suíça está tudo bem, está nada. Parece que grandes países aí, está mil maravilhas, tem nada, tem seus problemas, tem suas vicissitudes internas. Então, nada está fora daquilo que precisa ser. Bom, quem mais? Então, karma coletivo é uma coisa, karma individual é outra coisa. E nós estamos passando karma coletivo de país, de planeta Terra e karma individual. Então nós estamos passando um karma planetário, um karma de uma nação, um karma pessoal. Todos são inocentes, até quem faz o mal, absurdo, é inocente também. Então, assim, esse sentimento de você emanar uma vibração boa, mesmo para aquele que fez o mal, para alguém, até mesmo da família, é muito difícil, mas ao mesmo tempo muito importante, né? Porque quando você tem um sentimento de vingança, um sentimento de revolta, você atrai ainda mais vibrações negativas e ruins para você. É exatamente isso, né, Celso? Essa vibração, né? Você entender que cada um está aqui por uma missão, por um propósito. Todos nós nascemos com... A gente esquece que a gente fez, obviamente, para a gente não fazer de propósito, tem que ser de livre, tem que ser de coração, por isso a gente não lembra. Então, todo mundo nasce com propósito, nascemos, escolhemos onde nós nascemos, né? O que vai acontecer com a gente já sabe, né? Nosso espírito já sabe. E ter esse sentimento de entender que aquelas coisas, por mais ruins que possam ser, elas estavam escrito realmente que elas iriam acontecer e acreditar que as pessoas são inocentes. E esse sentimento é muito difícil, né? Não é fácil. Não é fácil. Uma das razões também que o perdão é muito difícil. E você... não importa o que a pessoa fez para você, não importa o que a pessoa está fazendo para os outros, importa o que você pode fazer. Uma historinha que a gente sempre fala do mestre e o discípulo, que foi caminhando e percebeu no riacho um escorpião sendo rolado pela água. Aí o mestre desceu e pegou com a mão, o escorpião o ferroou. E doeu, ele largou tal. Mesmo assim ele correu, pegou um galinho e tirou o escorpião. O discípulo falou, não entendi, mestre. Tentasse salvá-lo e ele não quis, ainda te ferrou. Por que insistisse? Aí ele disse, o mestre, cada um dá o que tem. E eu sei salvar, ele sabe ferroar. Então, não é porque o outro ferroa que nós vamos deixar de fazer aquilo que devemos fazer, que a nossa consciência permite. Isto é ser evoluído, isto é usar sabedoria. Porque você, evidentemente que você pode colocar limite nas atitudes da pessoa, mas nunca ter nada contra essa pessoa por causa das suas atitudes. Então eu não posso ter ressentimento, eu não posso ter raiva, ódio dessa pessoa, porque ela é uma pessoa má.
Não importa o estado, que importa o que eu posso dar para ela e outro, porque se eu jogar raiva, ódio para ela, sustenta, fortalece o ódio que ela está gerando. Se eu jogar amor, diminui o ódio que ela está gerando. Então é esse o caminho ascensional. Por isso que Jesus disse: perdoai 7 vezes 70 vezes 7 os seus inimigos. E é difícil, dificílimo, mas quem tem perseverança, persistência e atitude vai transformando toda essa dificuldade. Quem mais? Então, conforme vimos aqui nesse trechinho, a época lenta, não é isso aqui não. Proposta. Nenhum ser, esteja ele em qualquer situação energética, será maltratado pelas falanges socorristas de luz. Todos terão o amparo da luz sempre. Nenhum ser será julgado em tribunais. Eles passarão por um conselho kármico. O conselho kármico mostrará as suas pendências, mas não será você vai ser punido por causa disso. Não existe isso aí. Você quer resgatar isto, nós podemos te dar a possibilidade. Nós oferecemos ajuda para que você possa resgatar isso. Essa é a sua pendência. Os mais conscientes, eles escolhem provas difíceis para resgatar aquelas pendências. Os que não estão nem aí, não quero. Você está bem na luz, eu estou bem fora da luz. E continua se autodestruindo. E vai eliminando a centelha divina da sua matriz, na sua personalidade. Vai se densificando, pedrificando. Vai afastando a luz da sua personalidade. Até um dia não ter mais condições de recuperar a manifestação dessa luz, aí passa pelo conselho dos anciões de dias, que dá o veredito: você não tem mais condições de seguir sua caminhada evolutiva. Vai ser aniquilado suas informações. Simplesmente. Cada um segundo as suas obras. Então não é castigo, isso é uma lei. É uma lei de causas e efeitos. Cada um segundo as suas obras. Então, para que não acumulemos mais encrenca na nossa caminhada, não deixa crescer. Coisinhas pequenas podem se tornar coisinhas grandes, coisas grandes. Coisinhas pequeninas podem nos levar ao umbral um dia. Pode nos levar ao umbral. A gente assistiu aquele filme do André Luiz, Nosso Lar, viu? Um pensamento cai no umbral, um pensamento negativo. Então, que oremos e vigiemos, sabe? De pensar, de vacilar, de oscilar, isso aí tem problema. Na situação que nós nos encontremos, é normal. Agora, permanecer nessa frequência, isso aí não é aceitável. E é um fator vibratório, é o estado que eu estou vibrando. E o estado que eu estou vibrando não é por causa do oscilar, é porque eu fiquei preso naquela energia, é porque eu valorizei as coisas ruins, é porque eu valorizei o mal existente entre meus pensamentos e outra pessoa. Eu valorizei muito a vingança sobre aquela pessoa. Aí sim, aí vai se densificando. É não ficar preso a sentimentos negativos. Veio tal,
para, respira fundo, chacoalha a poeira e dá volta por cima. E continua. Não recua, não aumenta a raiva, não valoriza a raiva, o ódio, não fica pensando no que ela fez, simplesmente mande luz e transmute, que é muito bom para a nossa caminhada. Quem mais? Vamos ver outra pergunta aqui. Quem está desencarnando nos ataques terroristas tem alguma relação com os próprios terroristas do Estado Islâmico? Ninguém está no lugar errado na hora errada. Tudo faz parte, porque o que é do boi a vaca não lambe, o que é da vaca o boi não lambe. Tem tudo o porquê dessa história. E quando é muito alarmante e ocasiona um impacto muito grande, é exatamente para mudar conceitos de uma consciência coletiva. Tem que passar por aquelas provas, tem que passar por aquelas vicissitudes, e foi proporcionado uma situação muito alarmante, muito que mexe com o emocional mesmo, para impactar, para que possa sair de uma inércia, de um conceito, de uma consciência coletiva. E é por isso. Quem mais? Oi, André. Celso, palestras anteriores você chegou a comentar que o umbral estaria aberto, né? Isso. Realmente as pessoas que estão desencarnando já não estão mais passando pelo umbral, já está sendo ou transmigado ou sendo colocado em colônias, à espera de uma mudança da nova era, enfim. A questão do umbral, ele ainda existe como espaço físico ou existe ainda na mente dos desencarnados em equilíbrio? Como é que seria essa questão? Aquele umbral terreno, superficial do astral inferior, a nível terreno, esse daí existe em todo o local da Terra, mas não existe porta mais delimitando, porque até uma época ficava confinado lá e só saía esses seres quando muita oração dos seus familiares, muita ajuda, o querer dele e o seu grupo monádico trabalhando e fazendo com que haja outra oportunidade para ir para uma colônia espiritual. Hoje esse umbral está aberto, existem camadas umbralina muito aprofundada, essa existem, e eles também estão interagindo junto à Terra, eles não estão mais, o governo oculto fica na última camada umbralina, e tem várias camadas, e essas camadas estão todas interagindo na Terra, falange trevosa, satanismo, bruxaria, Wicca, energia satânica, vampirismo, um monte de coisas, rituais macabros, tudo isso pertence ao astral inferior, colônias umbralinas, e eles estão interagindo junto com o ser encarnado. O que ocorre? Quando grupos de devoção trabalham e acessam esses seres não têm mais condições de cursar uma nova era aqui na Terra. Eles são confinados e são direcionados para o planeta Hercóbulos. Lá sim tem umbral. Eles vão para o umbral do planeta Hercóbulos. Eles não vão chegar lá e continuar fazendo enquanto não definir a situação de cada um. Então eles vão sendo retirados, isso é a separação do joio e do trigo.
conforme disse aqui, o número de encarnado é muito pouco em relação aos desencarnados. Então tem muitos seres desencarnados que estão aguardando, o plano espiritual está aguardando no momento certo e na hora certa para ser aglutinado, desaglutinado, pirambindada e direcionar para o Ecobos, Nibiru. E lá ele vai aguardar para ser transmigrados para outras moradas do Pai. Então é assim que está funcionando. Então o ser que deveria ir por umbral quando desencarna, é sinal que ele não atingiu um referencial mínimo para cursar uma nova era. Então ele não vai mais para o umbral terreno. Ele está sendo realocado para o planeta Nibiru para ser realocado para outros planetas, no umbral de outro planeta, fora do sistema que está passando por uma transição planetária. Quem não entendeu? Mais ou menos? Então, deixa eu aprofundar mais um pouquinho. Existem camadas umbralinas. Camadas umbralinas. Aqui é o governo oculto. E aqui é a Terra, física. Então, os seres estão aqui, estão em uma camada mais profunda, mais, tal. Isso são camadas umbralinas. E agora está tudo solto, interagindo com todos nós. Basta que vacilemos, vem uma carga muito grande negativa. E esses irmãos estão aproveitando ainda de guerra, de muita crueldade da humanidade, isso que sustenta todo esse umbral. À medida que cada um de nós nos melhoremos, vai enfraquecendo tudo isso aqui. A melhora de um enfraquece isso aqui. Então, quanto mais nos fizermos reforma íntima, burilamento, nós estamos ajudando o plano da luz, porque se o plano quisesse, o plano espiritual, através de Deus, dar uma limpeza geral nisso aqui, através de uma malha, saía tudo isso, ficaria um planeta limpo, mas não daria oportunidade para aqueles que precisam se reformarem, se burilarem, ter essa oportunidade de uma diversidade no mundo tridimensional. Então, à medida que essa força tua faz com que há uma quanta para o despertar desta humanidade. Nós percebemos ultimamente, devido a esse reboliço político que teve, melhorou uma consciência coletiva política até. Melhorou por causa de uma adversidade. Então isso, o mal que venha para bem. É uma força atuante esforçando naquilo que eu falei. O ser humano, ele só dá valor à saúde quando está muito doente. Ele precisa de uma quanta. Então, por isso que eles estão à solta. E à medida que melhora aqui, há a possibilidade do plano espiritual realocar esses daqui e muitos daqui para outras moradas do Pai. Hein? Muito negativa. Digamos, se aqui para cima uns pleiadianos se encontram, tipo Órion, tipo, Mênfis ou Atlas, Alcione, Sírios, se encontra oitava, nona, 10ª dimensão positiva, esses irmãos aqui estão numa oitava, nona, 10ª negativa, oitavas inferiores. Então essa é a proporção. É nosso entendimento, porque tem dimensões sobre dimensões, isso é um holograma que a gente
não está muito na nossa compreensão, mas dá mais ou menos para se situar nisso que está em cima, está embaixo. Então, se o maior ser trevoso, se o maior ser iluminado está na 100ª dimensão, o maior ser trevoso estará numa 100ª dimensão negativa. Isso chama-se spin, é força ao contrária. Energeticamente tem o mesmo poder, mas tudo que não vibra no amor, na energia do Pai, não tem a força nem de longe dessa energia do amor. Quem mais? Então vamos ver outra parte para que possamos dar tempo. Sábia é a virtude da paciência. A serenidade provém do sentimento sábio da paciência, força poderosa que permite a reflexão e a meditação consciente. Ter calma auxilia o compreender e aceitar as dores apenas como um aprendizado valioso e educativo da alma. Aceitar dificuldades usando da paciência consegue-se mais rapidamente a libertação delas, desde que suas lições sejam compreendidas. É importante a serenidade diante de situações difíceis e conflitantes, para não transformá-las em desequilíbrio, mas isto requer cuidado, observação e atenção. Na senda terrena, cada passo deve ser dado com paciência e compreensão. Assim, problemas e dificuldades podem diminuir de intensidade e a fé e a esperança fortalecidas. Com certeza, não existe maior vencedor do que aquele que vence a si mesmo, usando da paciência para ajustar e equilibrar escolhas e comportamentos através de boas e fraternas ações. A paciência é sábia quando não ignora o dever e a responsabilidade pelo equilíbrio mental e emocional, mesmo diante os maiores sofrimentos e obstáculos. É considerada equilibrada quando se transforma no sentimento de caridade, alimentando quem tem fome e vestindo a quem se ache nu. Todavia, se não usada com humildade, torna-se um empecilho para perdoar quem ofende e fazer dele um companheiro de jornada. Diante alguém truculento, violento ou arrogante, um esforço paciente maior é necessário para se possa compreender e aceitar seus desajustes mental e emocional. A Terra, mesmo sendo ainda campo de batalhas e conflitos, é bendito educandário. Nela, renascer é como ser premiado como precioso tesouro de oportunidades e conhecimentos. E no corpo de carne é no corpo de carne que se pode disciplinar impulsos inferiores, educar maus pendores, equilibrar sentimentos e transformar violência em paz e ódio em amor. Seja qual for a situação evolutiva da presente humanidade, é possível transformá-la através de estudo, aplicação, esforço, respeito, responsabilidade de cada indivíduo. Mas,
permanecer no campo inferior das paixões, desejos, escolhas e comportamentos, imantam mente e coração ao magnetismo correspondente. Com isso, surgem doenças, dores e sofrimentos. Que cada indivíduo procure se libertar dos enganos, vícios e fascinações do mundo, fazendo mudanças corretas em seus conceitos e escolhas, sempre perseverando em obras fraternas. O sentimento de paciência abre caminho para outras virtudes que juntas se transformam em puro amor, marca registrada do Espírito sábio e perfeito. A santa paciência. Paciência, resignação, paciência, perseverança, persistência, disciplina e atitude, aceitação. Tudo isso são ingredientes para a nossa evolução. Mas se não tiver a santa paciência, eu achei muito engraçado um vídeo que eu vi, a mãe gravando um filho. Nós precisamos ter paciência, o filho. Mãe, espera um pouquinho, meu filho. Nós precisamos ter paciência e sobre todos os aspectos. Mãe, espera um pouco, meu filho. Eu estou gravando aqui. Bife de rato, aí soltou as frangas lá e aquilo foi muito engraçado. Então é exatamente nessa hora que a gente precisa ter paciência, nas horas cruciais, é ter paciência, respirar fundo, para não deixar o desequilíbrio tomar conta de nós, porque tentação está cheia. Tentação é todo momento e toda hora. A cada segundo da nossa vida nós somos envoltos de tentações. E feliz aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, numa orai e vigiai. Aqueles que são atentos, sabe? Eu tenho, digamos, exemplo, se eu tivesse problema no trânsito, de brigar e tal, eu quando vou sair, que eu me prepare, eu começo a orar, eu começo a me questionar, isso não vale, esse é orar e vigiar, eu vou preparado para qualquer situação, eu já estar preparado, não deixar o impulso, aquilo vir à tona, porque se a gente não estiver preparado, o impulso do ego negativo nos faz ter consequências muito dolorosas. Então orar e vigiar é muito importante, sobre todos os aspectos. Perguntas? Bom, fugindo um pouquinho do tema, uma dúvida, Celso. Às vezes você fala aqui de igrejas ou de empresas, né, que vendem a vassoura mágica que custa R$500, a barreira de 500 não, 1.000. R$1.000. A água benta que vai lavar o corpo e a alma está R$1.000, R$1.500. Agora, e aquelas empresas que vendem produtos, por acaso, por exemplo, esses quadros aqui, esses quadros, esse azulejo de imagem de Jesus, mas que vendem pelo preço justo, mas que por consequência o trabalho da gente enriquece. Esse dinheiro, perante o olhar da espiritualidade, ele é bem visto ou tem alguma carga de não seja legal por estar vendendo produtos com cunho espiritualista, mas ganhando dinheiro em cima disso, mas vendendo pelo preço justo? Não, isso daí não tem. Isso daí é gosto da pessoa comprar, ela não é obrigada a comprar e não há uma indução para ela comprar. Compra quem quer. Mas nesse sentido, os seres, titulando pastores, eles induzem o fiel. Se você não comprar isso, sua vida vai de mal para pior. Se não comprar esse martelinho para quebrar as pedras da sua vida,
você vai ter muita dificuldade para conseguir aquilo que você quer. Então ele induz o medo, eles têm uma técnica, eles têm uma psicologia muito grande e as presas são fáceis, estão na ignorância, sabe? Quem comprar um martelinho para quebrar as pedras da sua vida é porque está muito na ignorância. Pagar R$1.000. E eles falam, e Deus quer saber da sua fé. Se você estiver desempregado, que pegue dinheiro emprestado, mas traga para Deus para você ter a recompensa. Aquilo vai induzindo a pessoa, e são coitadinhos, são ignorantes que não precisava necessariamente passar por isso, mas o mundo é cheio de seres perversos, seres que não têm compaixão. Para falar para um ser, pedir dinheiro emprestado no mundo difícil que nós estamos, ele está desempregado, e não ter compaixão, isso é muito sério, sabe? É muito triste. Então é o mundo que vivemos, é o mundo que nós precisamos saber nos defender e emanar muita luz para o despertar desses irmãos, porque se baseia nas escrituras. O ser, ele pega aquele trechinho distorcido, ou muitas vezes não sabe decodificar, e tem aquilo como uma segurança, tem aquilo como uma verdade absoluta. Os representantes de Deus precisam ter muita prosperidade. Foi o que o ser lá falou para Marília Gabriela. Na Bíblia está dizendo que todos nós, representantes de Deus, precisa ter muita prosperidade. Em cima da desgraça alheia. Então, aí é importante que façamos uma reflexão e nos melhoremos naquilo que está ao nosso alcance, diante de tanta brutalidade, de tanta ignorância. Mas essa energia chegando vai desmascarando, vai separando o joio do trigo, ninguém vai segurando as crianças cristal, aí nós vamos entrando numa nova era. Aqueles que estiverem realmente dispostos a entrar nessa nova era. Os que não tiverem vão para outros mundos, tanto quanto esse ou pior do que esse. A maioria das vezes pior do que esse. Então nós estamos chegando no final da explanação, lembrando da iniciação cósmica que já foi aberta para o dia 3/9, e vamos colocar o nosso mantra.